recebendo as pessoas. Graças a Deus por isso. Fique de pé, abra a sua Bíblia na carta de Tiago, capítulo 4, do verso 1 ao verso 10. Tiago 4, de 1 a 10. Semana passada nós expomos os primeiros quatro versículos, a primeira parte desse texto. Hoje nós vamos concluir abordando a segunda parte. Nós vamos ler todo ele, do verso 1 ao verso 10. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Antes ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores. E vós, que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Amém. Ó Deus, ajuda-nos a entender a Tua palavra nesta noite. Que o Teu Espírito Santo, que a inspirou e os Teus servos a registraram, Ele mesmo nos dê a compreensão, o discernimento necessário e aplique a nós a Tua palavra, a mensagem dela, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Nós dissemos na semana passada que esse texto ele é autoexplicativo e ao mesmo tempo é contundente. Ele é desafiador porque aborda aspectos comportamentais, aspectos da nossa conduta vivencial como cristãos. Depois de Tiago ter apresentado alguns testes de fé, agora no capítulo 4, basicamente ele argumenta de forma persuasiva, de forma muito contundente, o que é a genuína vida espiritual. E aí a gente colocou algumas coisas aqui, como por exemplo, dos versículos 1 ao 4, que a gente aprendeu na semana passada, que há muito de errado em nós, tão somente por vezes por causa de nossas motivações. Aquilo que está dentro de nós e as motivações erradas nos levam a cometer coisas que desagradam a Deus. E nós mostramos que uma das coisas que desagrada ao Senhor é a amizade ao mundo. E nós mostramos na semana passada que esta amizade com o mundo é inimiga de Deus. E o mundo não necessariamente é a questão física, mas o mundo, costumes, valores, filosofia. E eu até disse aqui que a palavra que aparece aí para mundo no texto de Tiago é a mesma palavra para hedonismo, que diz respeito aos prazeres da carne, às inclinações meramente carnais. E eu coloquei que nós temos 3 inimigos terríveis, e Tiago pontua esses inimigos tanto quanto João o faz na sua primeira carta, no capítulo 2, que o mundo, a carne e o diabo.
Eles são inimigos terríveis. E quando nós nos aliciamos, ou somos aliciados pelos valores do mundo, nós nos juntamos aos valores e filosofias do mundo, nós começamos a agir de maneira errônea. E aí o Tiago fala de inveja, de cobiça, de morte, de luta, de guerra, de orações que não são ouvidas, porque estamos simplesmente querendo esbanjar os nossos prazeres. E eu citei aqui algumas coisas no domingo passado que representam muito bem hoje a influência mundana, o secularismo, que traz consigo algumas coisas tremendas, como o humanismo, que é colocar o homem no centro e dar valor a tudo que traz ao homem importância e que satisfaz os seus prazeres, inclusive alguns dos prazeres os mais terríveis possíveis. Falamos que esse secularismo, esse mundanismo secularista, com esse humanismo, tem trazido as pessoas de uma maneira muito clara a uma vida essencialmente materialista, consumista, onde as pessoas buscam satisfazer os anseios de sua alma, os desejos do seu coração, apenas em adquirir, em comprar, em se envolver com aquilo que é do mundo. E mostramos a vocês que esse tipo de comportamento para com Deus é infidelidade. E nós dissemos que esta palavra que aparece aqui é a mesma palavra para a relação conjugal do adultério. E citamos o texto lá do profeta Ezequiel, que é um dos textos mais graves que nós encontramos nas Escrituras Sagradas em relação ao comportamento do povo de Deus àquela época, quando foram infiéis e resolveram viver uma vida de distanciamento de Deus e se dando aos prazeres do mundo. São chamados de adúlteros, e a palavra que aparece lá no texto é tão forte que agride até mesmo a mente mais tranquila que possa existir, porque no texto lá de Ezequiel, a infidelidade e o adultério é tratado como prostituição, como pessoas que se prostituem descaradamente. E aí eu concluí dizendo que ter esse tipo de comportamento é algo que não condiz com os que foram chamados por Deus. Porque esse mesmo mundo a quem muitas vezes as motivações e os desejos se entregam, é o mesmo mundo que odeia a Deus, ao seu Filho Jesus Cristo e a nós mesmos. É o mesmo mundo que nos critica, é o mesmo mundo que nos agride, é o mesmo mundo que nos persegue. Então, ser amigo de valores e relacionar-se com os prazeres meramente mundanos, invertendo a ordem relacional daquilo que causa bem-estar e contentamento e felicidade para nós, é um erro muito grande. Além do que, nós teremos como inimigo a Deus, porque o mundo e Deus não se conciliam. Repito, mundo, filosofia, mundo, comportamento, mundo, cultura, mundo, valores, distam de maneira diametralmente oposta de Deus. Não comungam, não se juntam. Por isso que Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, diz: não se conformem com o presente século. Não permitam que as coisas mundanas sejam comuns para vocês. Não deixem que essas coisas assentem no seu coração e em sua alma. Pelo contrário, busquem transformar esses valores pela renovação da vossa mente,
Paulo não está dizendo para a gente transformar o mundo, não, como alguns intérpretes erroneamente usam aquele texto de Romanos 12. Ele está dizendo justamente ao contrário: transformemo-nos, que os valores do mundo sejam transformados em nossa mente. Esta é a mensagem de Romanos 12, porque ninguém em sã consciência aqui, em nenhuma época do mundo, em igreja nenhuma, por mais consagrada que seja, transformará e mudará o mundo, porque o mundo jaz no maligno. Agora, os seus valores, sua influência, nós podemos, pelo poder da vontade de Deus inserida em nossa mente, em nosso coração, que é uma vontade boa, perfeita e agradável, eles podem ser mudados, transformados em nossa mente e em nosso coração. Poderemos viver diferentemente. Poderemos estar aqui e, como lemos domingo passado, e não sermos por este mundo dominados, porque conquanto estejamos no mundo, nós não somos do mundo. Dito isto, eu quero entrar na segunda parte, que é a solução, que, como eu disse na semana passada, que é a parte que nos fala agora da maneira como Deus nos apresenta a possibilidade de nos aproximarmos dele. É bom que você tenha em mente que Tiago está escrevendo para a igreja dispersa por causa da perseguição e para pessoas que haviam se convertido da religiosidade judaica e que faziam parte agora da igreja cristã. Evidentemente que numa leitura muito rasa, nós vamos tomar esses 4 primeiros versículos, vamos achar que a igreja estava vivendo desta forma. Na realidade, o que o Tiago está apresentando é que aqueles cristãos não vivessem desta forma. E ele traz de uma maneira didática, de uma maneira contundente, justamente esta mensagem. Não é que de fato isto estivesse acontecendo, embora às vezes aconteça esse tipo de envolvimento dos cristãos, dos crentes com o mundo, como aconteceu com Israel no passado e como aconteceu com a igreja em muitos momentos da história. Daí a necessidade de uma reforma, a volta às Escrituras. Mas a mensagem é justamente ao contrário, é para que a gente não se envolva com esses valores. E aí vem a segunda parte, que nos apresenta como nos livrarmos disso. E essa parte é a aproximação que devemos ter de Deus. O versículo 5 é, de acordo com os estudiosos, e creio eu também, que sou um dos pequenos estudiosos, é um dos versículos mais difíceis das Escrituras Sagradas. Embora Tiago tenha citado esse versículo, junto com o versículo 6, que foi extraído lá do livro de Provérbios, capítulo 3, basicamente o versículo 34 de Provérbios, o versículo 5 não tem nenhuma menção dele no Velho Testamento. E fica até um pouquinho difícil de se interpretar, que é a outra dificuldade do versículo. Ali não haver citação escriturística veterotestamentária, há várias interpretações. Como é que pode o Espírito Santo sentir ciúme? E aí a nossa mente trabalha com a mesma ideia de ciúme que nós, seres humanos, temos. Aquele sentimento que é um sentimento carnal, egoísta, um sentimento de fato maléfico. Inclusive Paulo, escrevendo a sua carta aos Coríntios, no capítulo 13, disse que o amor não arde em ciúmes. Então, como coadunar esta ideia que o texto diz que o Espírito afirma a Escritura, através dele, anseia por nós de maneira enciumada? É difícil interpretar. Ninguém conseguiu chegar a um determinado consenso. Talvez na interpretação calvinista reformada a gente encontre algo mais próximo para entender isto. Quando diz afirma a Escritura, possivelmente seja uma afirmação de um mote que está na consciência em virtude do ensino apócrifo de algumas passagens das Escrituras.
E quando diz que ele, com ciúme, ele que habita em nós, anseia por nós, a gente deve entender isso de uma maneira menos agressiva e não com os mesmos sentimentos humanos. O que Tiago está tentando dizer é o seguinte: olha, aquilo que eu vou apresentar daqui para frente é o que Deus espera que nós façamos, porque Ele cuida de nós, Ele tem zelo por nós. E, segundo o entendimento calvinista, possivelmente a interpretação desse versículo esteja mais próximo lá do que está em Êxodo, capítulo 20, versículo 5. Abra aí, por favor, quando é citada a lei, chamada a lei de Moisés, e no versículo de número 5 do texto, diz assim: não as adorarás. Moisés vem estabelecendo que o homem não deve fazer para ele imagem de escultura e nem semelhança alguma, ou seja, qualquer coisa que tome o lugar de Deus, a adoração que é devida a Deus, o culto que é devido a Deus, o serviço que é devido a Deus, a prostração que é devida somente a Ele, não se deve tomar nada, nem que esteja nos céus, nem acima deles, nem naquilo que está embaixo da terra, e nem nas águas debaixo da terra. Em lugar nenhum deve se colocar qualquer coisa que tome o lugar de Deus. Aí no versículo 5 ele diz: não as adorarás, ou seja, não lhes darás culto, não lhes darás devoção, não se entregarás a estas coisas, não devotarás teus anseios, teus desejos, tua vontade, tuas motivações a estas coisas, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Possivelmente o entendimento desse versículo 5 é para nos dizer que Deus zela por nós ao ponto de nos advertir que não tomemos nada para colocar em seu lugar. Aí fica mais fácil a gente entender o que o versículo 6 mais para frente vai agora nos apresentar, que é justamente a ideia do texto sagrado de nos aproximarmos desse Deus. Até porque ciúme, inveja, cobiça, desejos inclinados para toda sorte de desvios é do homem, não é de Deus. A proposta de Deus é uma vida correta, é uma vida de comportamento, de motivações e de conduta que agrade ao Senhor. Portanto, Deus não tem ciúme. Deus não é um Deus ciumento, como eu e você muitas vezes somos, por nossas coisas, por nossos bens e até mesmo por nossos pares e nossos filhos. Deus não é assim. Deus é zeloso. E algumas pessoas que são humanamente carnais, ciumentas, às vezes trocam, né? Dizem: não, eu sou zeloso pelo que é meu. Não, você não é zeloso pelo que é seu. Ciúme é sentimento de posse, não de domínio, mas de possessividade, de ter só para si. Deus não tem isto. Embora nós lhe pertençamos, sejamos dele, povo de sua exclusiva propriedade, lhe pertençamos como ele, tendo sobre nós domínio e senhorio. Nós vamos ver já aqui na frente que não é por ciúme, é porque Ele cuida de nós e nos adverte, nos chama atenção, nos faz enxergar o caminho correto, a direção correta, a conduta correta, o comportamento correto, aquilo que lhe agrada. Amém? E para desmantelar isto, olha como o versículo 6 começa: antes. Ou seja, ele vai agora para o lado contrário. Deus, ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Agora ele vem mostrar que quem é soberbo, quem age com ciúme, quem age com cobiça, quem age com inveja, quem age com as motivações erradas, com os desejos da carne, Deus vai resistir a essa pessoa. Mas antes, aqueles que lhe pertencem, aqueles por quem ele zela, por quem ele ama, por quem ele cuida, ao seu povo, ele vai conceder graça. Até porque esta relação de entendimento da graça e da humildade é como diz o texto de Isaías 61, que está aí no boletim que colocamos: o Senhor visita os quebrantados.
aos humildes que se curvam, os que se acham necessitados e carentes. É a esses que Deus assiste. E é assim que temos que nos sentir. Nenhum homem em sã consciência, enquanto não reconhecer que é carente de Deus, não vai entender e nem vai receber bênção espiritual nenhuma. Não vai. Porque só quem precisa de médico é que sabe a importância do médico. Só os enfermos é que anseiam por cura. Só quem reconhece a sua enfermidade e busca o recurso para a sua enfermidade ser sanada é que sabe o quanto precisa do médico. Espiritualmente não é diferente. Só quem reconhece a sua pecaminosidade, seu estado desprezível e deplorável de vida, que se humilha, receberá a graça transformadora de Deus em Cristo Jesus, que é rica, maravilhosa, infinita, multiforme, superabundante. Por isso que Tiago diz, olha, maior graça. Esse é o único raio de esperança na escuridão espiritual em que o homem se encontra, a soberana graça de Deus. A única possibilidade que eu e você temos em meio a tantas coisas desse mundo em trevas, que pode nos trazer alívio, é a graça do Senhor. Somente pela graça o homem pode se salvar, o homem pode se livrar, o homem pode ter as suas tendências carnais abolidas, os seus desejos maus retirados, somente pela graça de Deus. O apóstolo Paulo dizia, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Deus, em Cristo Jesus. Aí ele diz que não considerava a sua vida preciosa para ele mesmo, pelo contrário, que vivia agora em Cristo Jesus uma nova vida. É a graça que faz isso. A graça de Deus é maior do que qualquer poder que o pecado possa ter. A graça de Deus é maior do que nossos desejos carnais. A graça de Deus é maior do que as influências e a filosofia do mundo. A graça de Deus é maior do que toda intervenção das trevas com o seu agente dominador, que é o diabo. A graça de Deus, ela é maior do que qualquer coisa. Por isso há um cântico espiritual que nós cantamos aqui de vez em quando, que diz, não há pecado ou culpa que ele não possa perdoar. Não há, esqueci agora, cadê o tom aqui? Tom aí. Pode puxar. Que não possa perdoar, nem cadeias ou prisões, que não possa rebentar. Adoramos aquele que venceu. Outra estrofe diz, possa perdoar cadeias ou prisões, que não possa arrebentar. Cristo, a graça dele é maior do que qualquer pecado. E esta graça só vai obter quem se humilhar. Porque Deus resiste aos soberbos, contudo, dá graça aos humildes. Você sabe por que o mundo é inimigo de Deus? Porque o mundo é orgulhoso. O mundo é jactancioso. O homem é cheio de si.
O homem é como o nosso poeta popular, romântico, mais conhecido do Brasil. Que todo mundo gosta de receber uma rosinha beijada por ele. Que diz, eu sou o cara. O mundo é assim. Não está nada errado em ele compor uma música dessa forma. Não há nada errado em ele fazer isso, porque é assim que o mundo pensa. É assim que os homens desse século pensam e pensaram sempre. O homem se acha autossuficiente. Por isso ele busca os seus próprios prazeres, satisfazer os seus próprios desejos. Por isso ele se doa aquilo que mais lhe dá prazer. O mundo nunca vai reconhecer a Deus, porque não se humilhará, nem se curvará diante dele. Naquele grande dia e fatídico dia vai se curvar. Todos dobrarão os seus joelhos e vão dizer compulsoriamente, aqueles que não o reconheceram humildemente aqui, vão dizer, Jesus Cristo é o Senhor. Mas de maneira geral o mundo é arrogante. Por isso Deus vai dar graça àqueles que se humilham, que se rendem, que dizem, Senhor, eu sei que a minha inclinação é forte, eu sei que eu tenho sido muitas vezes me aproximado desses valores do mundo. Eu tenho sentido às vezes que a tentação me cerca. Ó Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda, não permita que eu ceda às inclinações da carne, aos desejos da carne, aos valores do mundo, aquilo que Ele oferece, suas filosofias, me ajuda. Eu estou me curvando diante de Ti, preciso da Tua graça. É este o primeiro caminho para vencermos. Versículo 7, ele diz, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Ele vai ampliando o conceito. Se você se humilha diante de Deus, reconhece que precisa da sua graça, o que vem de maneira clara e direta, como resultado disso, é a sujeição a Ele. Quem se humilha diante de Deus e por Ele é visitado com graça, vai se sujeitar. Literalmente, esta palavra significa obedecer a Deus. E há uma tradução que diz, alinhar-se abaixo dEle. A palavra sujeitar é uma palavra de origem militar. E era usada nas relações militares, viu, meus tenentes e meu sargento. Aqui eu tenho o oficial do EB, do glorioso Exército Brasileiro. E a palavra militar, usada aqui para sujeitar, era para designar os soldados ou os comandados que estavam sempre sob a autoridade do seu comandante. E Tiago usa essa palavra para descrever que isto, mais do que uma obrigação militar, era uma submissão voluntária. Tinha que submeter voluntariamente e de maneira consciente ao seu comandante. Até porque quem não fizesse isso seria punido. E aqueles que abandonassem, os desertores, eram passivos de morte. Então, quando o Tiago diz sujeitar-vos, ele diz assim como um soldado submete-se às ordens do seu comandante, e mesmo que a sua vontade seja contrária, voluntariamente, ainda que ela não queira, ele se submete, ele obedece, ele se curva, ele conscientemente vai cumprir a sua missão. Tiago diz, aqueles que assim entendem a autoridade de Deus, o Deus soberano, como regente do universo, como criador de todas as coisas, como Senhor e dominador de tudo e de todos, quem assim faz, vai ser abençoado. Sabe por quê? Quer ver o orgulho de alguém ser quebrado, esse alguém ter alguém superior lhe dando ordens.
não tem orgulhoso que não se quebre. E quando nós nos curvamos diante de Deus, nós vamos deixar de lado o nosso orgulho pessoal, humano. Nós vamos deixar de lado aquilo que nós achamos mais importante e vamos obedecer aos seus mandamentos, isso de maneira consciente e voluntária, porque Ele é o Senhor sobre tudo e sobre todos. E quem assim faz, queridos, olha só algumas coisas que eu encontrei. Primeiro, oferece sua devoção a Deus. Quem se sujeita a Ele, vai se oferecer a Ele voluntariamente. Quem se submete a Ele, vai obedecer seus mandamentos. E João diz que os mandamentos de Deus não são penosos, não são difíceis de serem cumpridos. Nossa natureza humana é que às vezes quer colocar dificuldade, até porque nós somos especialistas em dizer que as coisas são difíceis. Deus não nos dá nada que não possamos fazer ou cumprir. E terceiro, quem se submete a Ele, vai segui-lo, vai tê-lo como alguém que vai lhe conduzir e que vai entender a sua liderança. E sabe qual é o resultado disto? O diabo vai fugir. O versículo diz, sujeitai-os portanto a Deus, mas resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Quem assim se submete a Deus, o diabo está olhando que não vai conseguir nada, que a sua sedução e os seus ataques não vão resultar efeito positivo algum em alguém que está sob a graça de Deus, sujeito às suas ordens, cumprindo os seus mandamentos, devotado a Ele. O diabo vai, abrir gás. Não é assim que os jovens falam? Vai perder tempo. Lutero dizia que quando o crente canta louvores a Deus, com seus hinos e cânticos espirituais, lê a palavra e obedece os mandamentos, o diabo bate asas com o fogo dessa submissão, porque não quer vê-las chamuscadas, dizia Martinho Lutero. Meu querido irmão, minha querida irmã, você não tem forças para resistir o príncipe do mal. Ninguém aqui tem condições de dizer, eu posso vencer a tentação, lé do engano. O diabo é um inimigo sagaz, sutil, terrível. E só a única maneira dele ser resistido é quando nós nos submetemos a Deus. Quando nós obedecemos a sua palavra. Quando nós cumprimos a sua vontade. Quando nós devotamos a nossa vida a Ele, o diabo vai para longe. E aí as tentações da carne serão mais fáceis de serem resistidas. O diabo é que tem que fugir de nós. E eu sempre, quando falo sobre isso, eu gosto de dizer, fuja da tentação. Resista ao diabo. Se você inverter esta ordem, você vai cair logo, logo. Porque a tentação você não conseguirá resistir. E você não vai conseguir fugir, porque o diabo vai alcançar. Vai pegar. Agora, quer inverter o processo? Submeta-se a Deus. Fuja da tentação, resistindo ao diabo. Você vai ver as coisas mudando. É assim que Tiago está ensinando. Resistir ao diabo para ele fugir significa assuma uma posição contrária. Vá contra os valores do mundo, contra suas filosofias, contra seus costumes. Vá contra o pensamento mundano. Vá contra aquilo que o diabo mais gosta de usar. Não aceite como normal aquilo que o mundo acha que é normal. Resista. Levante-se contra. Só existe duas possibilidades. Ou você está sob o comando de Deus em Cristo Jesus, ou está sob influência do mundo e do diabo. Não existe meio termo. Não existe zona cinzenta.
Ou somos ou não somos de Deus. Ou nos sujeitamos a Ele, fugimos do diabo, ou nos entregamos aos valores que o diabo gosta e nos afastamos de Deus. Não tem meio termo. Quem se deixa obedecer a Deus, verá o inimigo fugir. Sabe por quê? Porque ele já é derrotado. Ele já é fracassado. Ele não tem vitória alguma. Amém? Que Deus nos abençoe. Mas pastor, não vai terminar, não. Vou terminar domingo que vem. Eu disse a vocês que o texto tem muitas lições. Eu quero concluir aplicando aqui algumas verdades. Primeiro, busque a glória de Deus. Busque esse Deus zeloso, esse Deus que anseia por você. Tenha ânsia por Ele, desejo por aquilo que é dele. Segundo, reconheça que você é alguém miserável. Reconheça que você não tem condições alguma de por si só vencer o mundo. Submeta-se à graça de Cristo Jesus. Reconheça que só nele você poderá, visitado por esta graça, vencer. Terceiro, assim humildemente se colocando, sujeite-se a Deus. Submeta-se à sua palavra. Procure mais as Escrituras. Leia mais a Bíblia. Diante de Deus, ore. Cante louvores. Cultue ao Senhor aqui, congregacionalmente, e em sua mente e em seu coração. Faça da sua mente e do seu coração um altar de devoção ao Senhor. Sujeite-se à vontade dEle, voluntariamente. Seja sob o seu comando, sob sua direção. Não faça nada longe de Deus. E quarto lugar, aplicando. Resista ao diabo. Se oponha contra os ensinos seculares e mundanos. Não se permita dominar por aquilo que o mundo oferece. Mas resista. Deus te abençoará. Amém? Próxima semana você vai estar aqui, que eu sei. E Dona Analice vai estar pela internet. E vai ver os versos 8 a 10. E vai ver que esta aproximação é possível. Você vai poder entender isto. Não deixe para amanhã a decisão que você tem que tomar hoje. Submeta-se ao Senhor. Amém. Vamos ficar de pé. Vamos encerrar o nosso culto. Domingo pode cantar mais, viu? Abra o seu inário no hino Vivificação. Já estamos encerrando. Mas este hino traduz, em parte, aquilo que você ouviu de Deus nesta noite. E leia a semana inteira Tiago 4, de 1 a 10. 132. E lendo Tiago 4, de 1 a 10, aí você vai guardar o verso 8, que é para a semana que vem. Chegai-vos a Deus. Se chega a Ele.
estrofe, cante pensando: mundo tentador a querer nos atrair, sem ter fogo, sem Deus não conseguiremos resistir. Vem, ó vem, Jesus Senhor, nossas almas despertar com teu santo e puro amor. Vem, Senhor, nos inflamar. Espero que você não esteja entre esses que corriam bem. Se aproxime de Deus, há tempo hoje. Não siga o Senhor sem entusiasmo, sem alegria, sem compromisso. Tema o Senhor. Vem, ó vem, Jesus Senhor, as almas inflamam com teu santo e puro amor. Achegue-se a Deus, peça a Ele para consumir tudo que é do mundo, que às vezes está te envolvendo. Vem, ó vem, Jesus Senhor. Pediu ao presbítero Marcos em Prota que ore a Deus nesse instante. Te agradecer pela oportunidade, ó Pai, de aprender de Ti. E, ó Pai querido, neste mundo com valores tão invertidos, neste mundo tão deturpado, nós ainda, ó Pai querido, podemos ter esse privilégio de ouvir a Tua palavra verdadeira, de ouvir a Tua palavra pura, de saber tomar conhecimento da Tua vontade. Isso é precioso para nós, porque, Pai querido, em toda a nossa existência, nós só trouxemos a Ti, ó Pai, desagrado, dor, porque foi Ti, ó Pai querido, colocado a necessidade de entregar o Teu Filho por nós, pelos nossos pecados. Tu fizestes, ó Pai, o Teu Filho maldição para que possamos ser salvos. Então, ó Pai querido, nós queremos, ó Pai, nos colocar nos nossos lugares. Amém. No lugar, ó Pai, que nos cabe, o lugar de sermos, ó Pai, o que somos, porque não somos nada. Nos colocarmos, ó Pai querido, como necessitados da Tua presença, necessitados, ó Pai querido, do Teu perdão, da Tua misericórdia. Porque, ó Pai querido, fomos o percussor, ó Pai, de estar tendo essa necessidade da entrega do Teu Filho. E de todo esse sofrimento, ó Pai querido, que causamos muitas vezes, porque somos pecadores e somos, ó Pai querido, necessitados. E muitas vezes nós Te desagradamos. Por isso nós queremos colocar diante do Senhor. Porque, ó Pai querido, o Senhor, mesmo por isso, apesar de tudo isso, o Senhor, ó Pai, nos olha com olhos de amor, de Pai e de misericórdia. E o Senhor nos dá a Tua palavra e o Teu consolo em meio a todos essas situações atípicas que nós passamos. Por isso nós queremos Te agradecer por esse valor, pelo valoroso que o Senhor é, qual valoroso o Senhor é para nós. Queremos, ó Pai, Te pedir pela vida de cada um dos amados, ó Pai querido, que o Senhor possa conduzir-nos aos nossos lares. Amém. E que nós possamos, nesta palavra poderosa, meditarmos, ó Pai, de dia e de noite. Possamos, ó Pai querido, pôr esta palavra em prática em nossas vidas, vivenciando aquilo, ó Pai querido, que o Senhor tem colocado para nós embaixo das Tuas asas. Que nós possamos, ó Pai querido, em nome de Jesus, estarmos sendo edificados por esta palavra a cada dia. Possamos, ó Pai, também
sermos multiplicadores dessa palavra que recebemos aqui hoje, para aqueles que estão ao nosso redor, para os que estão em nossas casas. Senhor, nós te pedimos tudo isso, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. E que agora a graça bendita de Jesus, o amor eterno de Deus, o nosso Pai, todo o poder do Espírito Santo de Deus, repouse sobre vós, Igreja do Senhor aqui reunida, e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, os fazendo submissos ao Senhor, hoje e sempre. Amém. Podem sentar, queridos, enquanto chegamos até a porta.